Bom, pessoal, vamos terminar de aplicar os nossos elementos aqui. Já vamos aplicar também o JavaScript, o plugin que vai fazer aí o nosso slide funcionar, ok? Esse é um slide bem simples aí, mas a gente vai fazer. Ok, aqui então, o que faltou? No nosso bloco 1, a gente tem que ter os elementos de texto, né? Que é essa caixinha aqui abaixo com os elementos e o link. Vamos lá fazer eles então. Abaixo aqui da nossa imagem, eu vou criar uma div class info. Depois a gente só copia, tá? Div class info. Vamos botar aqui slide info, de saber qual que é a div depois, tá? Então, vamos comentar aqui, slide info, fechamento dessa div. Vou botar aqui uma barra para saber que é o fechamento e dentro dela que a gente vai produzir os nossos elementos. Mas antes vamos produzir a caixa, tá? Vou vir aqui em Style novamente. Abaixo aqui a gente vai ter, é dentro do bloco 1, né, gente? Bloco 1. Então, bloco 1, deixa eu pegar ele aqui, bloco 1 L. Vamos já abaixo aqui. Bloco 1 L ponto slide underline info. Esse slide underline info vai ter um padding de 5 pixels, ok? E um background de cor preta, por enquanto, só para a gente visualizar ele, tá? F5 para atualizar. A gente tem que botar alguma coisa dentro, né? Vamos vir aqui, ó, teste, ok? F5 novamente. Ele não apareceu, né, gente? Vamos lá configurar ele, ó. Div class slide info dentro da LI do bloco 1. Home style bloco 1 LLI ponto slide info, ok? Temos o padding de 5 pixels, background preto. Vamos ver se ele vai aparecer agora. Bom, ele não está aparecendo por quê? Porque a gente está aí com uma div overflow hidden, então ele está atrás de algum elemento aqui. Vamos fazer assim: position absolute zindex 100. F5 para atualizar. Está ali a nossa div, já conseguimos obtê-la, né? Agora a gente vai fazer assim, ó. Aqui no bloco 1, eu vou botar um position relativo, tá? Position relative. No slide info, a gente vai botar bottom 0, left 0. F5 novamente e já subiu, né? Agora sim, ó. Como está relativo, vamos botar assim. Aqui eu botei border, né? Bottom aqui, desculpe, vamos lá, bottom. Vou botar 0 pixels aqui, para ele realmente pegar aí relativo ao nosso outro bloco, tá? F5 para atualizar, ele já subiu. Agora a gente tem ali um padding, né? Vou botar assim, margin bottom, 8 pixels. Vamos descer aqui para a próxima. Margin left, 8 pixels. F5 para atualizar. Tá ali, em cima da imagem. Até a de baixo ficou demais. Vou botar aqui margin bottom de 7 pixels, tá? F5 para atualizar. Tá aí, já ficou certinho no lugar que a gente quer. Agora é o seguinte, esse padding de 5 pixels vai continuar, mas eu vou botar o widget do tamanho da nossa imagem, exatamente do mesmo tamanho aqui, que é 510 pixels, tá? Então voltamos aqui, Style, 510 pixels, e ele vai pegar todo o tamanho da imagem para a gente, olha só. Pode ser 500 pixels, vamos ajeitar o tamanho correto, né? 500, F5 para atualizar. Ok, temos a nossa div já criada, vamos à formatação. Aqui eu botei o background, eu vou botar 000 e a gente já vai obter o background preto, tá? Só que eu quero que ele tenha opacidade, então o que a gente vai fazer? Background RGBA, abriu, fechou parênteses, posso remover aqui e a gente vai ter 0,0,0,0.5, ok? F5 para atualizar e a gente já obteve a transparência que a gente precisa para esse bloco. Agora dentro dele a gente tem o quê? A gente tem o título do site, o ano com uma outra cor, até o background aqui a gente pode reduzir um pouquinho a transparência, está aqui 70%, né? Então vamos botar aqui 0.7, 30% de transparência. Vamos botar 0.3, 70% de transparência. F5 para atualizar, já ficou mais clarinho. Ok. Agora lá dentro, vamos lá dentro. Vamos ter primeiro div class site, que a gente vai botar o nome do site, né? Vou pegar aqui já, ó, e colocar aqui dentro.
Depois a gente vai ter o div class data, tá? Vou botar aqui a data inteira do lançamento, por exemplo, vamos botar assim, lançamento, ok? Deixar um pouquinho melhor. E aí a gente ainda tem o link, que o link a gente pode botar direto, né? ahref title, novamente a gente pega aqui a Prefeitura Municipal de Campos Borges, tá? Vou fechar aqui, até que a gente está utilizando outras coisas, né? Vamos botar aqui Facebook. O ahref vai ser http://facebook.com. Title já está ali. A gente vai botar ainda um target blank para abrir em outra página. Fecho esse link. Vou botar aqui ver site, ok? F5 para atualizar. A gente já vai ter os 3 elementos. Basta a gente formatar um por um agora. Div class site. Vamos pegar aqui toda essa parte aqui, atacar dentro da div, né? Ponto site. Vai ter o que? Vamos lá pegar as formatações de fonte, tá? Então vai ser um Arial bold 14 pixels branca. Então fonte bold 14 pixels Arial color branca. Depois a gente tem lá a div class site. Leva as mesmas fontes, só que ela vai ter outra cor. Vou pegar a cor aqui para a área de transferência, tá? A gente já faz já cola aqui, ó, para a gente não perder ela. Vou copiar toda a formatação. Slide info.data, que só vai mudar a cor. Então a gente bota aqui a color. Opa, color aqui. Ok, F5 para atualizar. Pegou somente, vamos ver por quê. Slide info.date. Date aqui, ó, que eu botei data, é date, tá? F5 para atualizar. Tá ali a data já como a gente precisava. Vou botar ainda aqui, ó, text transform uppercase, e aqui eu vou botar um margin bottom de 5 pixels para dar uma separada entre um texto e o outro, tá? Ó, já ficou como eu queria. E faltou o nosso ver site. Então, o nosso ver site é o link, né? Vamos pegar aqui novamente, então, .info. Vou pegar aqui o A, que vai ter um position absolute. E a gente pode fechar aqui. Vamos dar um F5 novamente. Ele já vai sair dali, olha só. Aí a gente vai localizar ele. Right 0 pixels, bottom 0 pixels, ok? F5 para atualizar, ele vai ficar referente à nossa div, pode ser assim mesmo que a gente vai estar formatando. Agora é o seguinte, site eu tenho que limitar para que se o meu texto for maior, ele não pegue aí por cima do nosso link, tá? Então vamos lá, ó. Vou descer aqui, vou botar um float left e vou botar um background nele para a gente visualizar a div inteira, ok? F5 para atualizar. Tá aí, ó. Ok? Ele está vindo até aqui. Vamos lá então. Widget de 400 pixels. Vamos ver como é que vai ficar. F5 para atualizar. Ó, até aqui tá bacana. Pode até ser um pouquinho menos, um 380 aí. Aí se no caso o texto for maior, ele vai ficar em 2 linhas e você não vai ter problema aqui, tá? Agora aqui, o nosso lançamento tem que ter a mesma formatação, ó, float left e o widget, né? Nosso date, vamos botar aqui também, F5 para atualizar, ele já vai descer novamente e a gente tem aquele espaço ali para produzir o nosso VerSite, ok? Deixa eu fechar aqui, ó, que eu fechei um a mais, por isso que ele puxou o VerSite de volta, tá? Agora vamos formatar esse VerSite certinho. Vou pegar aqui essa div, ó, que é o fundo. Vou dar um Ctrl C, uma nova aba e vou colar. Ctrl Alt F para remover os espaços e vou tirar o plano de fundo. Vou dar um Ctrl Shift G para desagrupar esses elementos e vou deletar a palavra escrita, ficando só com o botão. Ctrl Shift X, Export, Slide underline BTN. Ok? Agora a gente vem aqui no nosso link, está aqui, background, URL, slide btn. No repeat. Vamos já formatando a fonte aqui para ficar certinho. A gente
só aplicar os paddings depois, tá? A fonte, então, no caso aqui, deixa eu dar um Ctrl Z, é um Arial Bold 16 pixels branca. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui só para pegar certinho os elementos, no repeat, font bold 14 pixels, Arial, cor branca. Dá uns tabs aqui para a gente localizar certinho, beleza, F5 para atualizar. Já temos a fonte. Text Decoration. Text Decoration é none. E ainda a gente tem aí um Text Transform Uppercase. Você pode simplesmente também ir lá e trocar o texto para caixa alta, tá? Tá aí o Oversight. A gente já botou o background URL mais slide.btn. Tá ali já o background. Só que aqui eu errei, ó, no repeat, que eu apaguei na hora que eu voltei ali, né? Tá lá então o nosso background. Agora a gente aplica paddings para acertar o tamanho, tá? Então padding 5 pixels, até a gente acertar o tamanho do botão, ó. Quase isso, então é 5 pixels e vamos botar aqui 8 pixels direita e esquerda. F5 para atualizar. Tá aí o nosso botão, né? Pode ser até um pouco menos. Pode ser uns 7 pixels aqui, vamos ver. Bem certinho. Até a gente pode diminuir isso aqui para 6, até a gente botar ele bem certinho no meio, ó. Agora sim ele ficou bem certinho no meio. A gente tem um botão bem feitinho. Faltou a gente só botar ele no lugar certo, né, gente? Então vamos lá, ó. O nosso A vai ter um margin right de 10 pixels. Vamos ver onde é que ele vai parar. F5 para atualizar. Pode ser um pouco mais, pode ser aí um 20 pixels. Vamos deixar ele bem centralizadinho ali, tá? E vai ter também um margin bottom de 20 pixels. Vamos botar 20 já para a gente já ir adivinhando, tá? Ó, foi muito, né? Vamos para o 10 então. F5, pode ser um pouco menos ainda. Vamos botar uns 7 aqui. Deixa eu voltar aqui. 7 pixels. F5 novamente. Tá aí, ó. É isso aí que eu quero. E ainda você pode botar um efeitinho lá no hover, tá? Como a gente utilizou a imagem de background, você pode fazer o seguinte. Colou a div. Dois pontos hover. Background URL vai ser a mesma, tá? Então é o nosso slide btn, só que ele vai ser um no repeat e vai utilizar um bottom, ponto e vírgula, fechou. Aqui na nossa primeira a gente vai botar um top, tá? Nada vai acontecer, gente. Olha só, F5 para atualizar, a gente passou o mouse, ele só dá uma deslocadinha, tá? Ele está fazendo isso porque a gente não formatou a imagem. Agora a gente vai fazer com que a imagem produza esse efeito. Então eu vou aproximar, vou deletar aqui, vou dar um Ctrl X no meu botão. Canvas Size, a gente tem 26, então a gente vai ter 52 e colar novamente. Ctrl C, Ctrl V e puxamos aqui para baixo, ó, deixando aí os mesmos espaços, tá? Acho que aqui vai ser o suficiente. Copiei aqui a minha div e vou vir aqui e vou aplicar um outro efeito, ó. Vou vir em Styles, selecionar aqui o Plastic Styles e vou aplicar um efeito diferente para o hover. Vamos ver aqui, pode ser até esse branco aqui, né, gente? Vamos ver se tem alguma escura aqui no mesmo padrão que seja interessante, ó. Que eu gostei, tá? Então, Ctrl Shift X, Export, BTN, né? Slide BTN. F5 para atualizar, agora a gente tem que acertar o efeito, ó. Olha só, ele está pegando, só que ele está deixando ainda um espaço acima. Então, vou pegar novamente a nossa imagem e vou dar um toquezinho para cima. Ctrl Alt F, Ctrl Shift X, Export novamente, salvei em cima, F5 para atualizar. Vamos ver, ó, tá quase lá, né, gente? Só que agora ele pegou a imagem embaixo, então realmente a gente não pode fazer assim. Deixou aqui, opa, vamos dar um toquezinho para baixo aqui, Ctrl Shift X, vamos ver até a gente acertar ela. F5 novamente. Eu estou achando que a gente está tendo muito pad em cima a baixo aqui, gente, por isso que ele está dando esse problema. Vamos ver se a gente consegue acertar primeiro o CSS, então. A gente vai botar um 4 pixels aqui, vamos ver se é isso o problema. F5 para atualizar.
Ó, a gente percebeu que ele fez deu uma modificada, ele já corrigiu o erro. Ó. Agora o nosso botão ele já serve certinho. Só que esse padding aqui, eu vou botar uns 6 pixels aqui, 5 pixels baixos, 6 pixels novamente. F5 para atualizar, que a gente perdeu ali a nossa sombra, olha só. Agora então o nosso botão ficou certinho. E aí, para concluir, para a gente não perder isso, vou vir aqui, seleciono ele, vou pegar o Drop Shadow, vou botar em 0, vou botar aqui 1, tá? E vou botar uma cor branca aqui nesse Drop Shadow. Ctrl Alt F, ele já vai abrir mais um espaço, Ctrl Shift X, e vou exportar novamente. F5 para atualizar. Passei o mouse em cima, ele troca a cor do botão e ele não tira ali a nossa sombra, tá? Então tá prontinho aqui também. A gente só tem que tirar agora os backgrounds. Date, tem background que não precisa. E o nosso site também tem um background que não precisa. Ctrl S, F5 para atualizar. Tá aí nossos elementos certinhos. Agora a gente tem que fazer o nosso efeito. Quando eu clicar aqui, eu quero que ele troque tudo isso, né? Bote a outra informação. E também quando eu estiver parado com a minha navegação, ele vai ter um delay e vai rodar também os nossos 3 quadros aqui, tá? Para isso você vai acessar jquery.mouseup.com/sickle, tá? Que é o nosso plugin que a gente vai estar utilizando. Vou clicar aqui em Download Plugin e a gente vai ter aqui o Sickle Plugin e o Sickle Lite Plugin, tá? A gente vai baixar o Sickle Plugin, botão direito, salvar link como. Vamos lá na pasta do nosso projeto, cursos, Protables, JS, e vou salvar aqui como Sickle apenas, tá? Só isso aí já está suficiente. O JS ele pega automaticamente, né, gente? Ah, ficou errado lá, deixa eu vou alterar aqui. Vamos entrar lá na JS, ficou sickle.js, vamos tirar aquele ponto, tá? Fica só sickle. Agora a gente faz aí o nosso efeito. Vou vir na index, está aqui as nossas divs, vou abrir a index padrão do nosso site, que é aqui. Já vou pegar o plugin, ó, Ctrl C aqui. Aqui a gente troca para sickle, né? Deixa eu dar um F5 para ver se ele está certinho, está aqui. Sickle.js, colocamos aqui. E aí a gente tem que fazer o script para isso funcionar. Já vou fazer ele aqui então, ó. A gente tem o Shadow Inicia, a gente tem aqui a máscara. Vou copiar isso aqui, ó. Colei aqui. Tá? A gente pode dar uma organizada nisso aqui também, ó. Deletou e deletou. Fica tudo na mesma abertura de script, tudo no mesmo comando, tá? Não tem problema. Deleta esse aqui também. Tá aí os nossos Shadow Init e tudo mais, né? Shadow Box e nossa máscara. E agora a gente tem que produzir então a função que vai fazer com que os nossos slides funcionem, tá? Então vamos lá, ó. Primeira coisa, vou abrir um cifrão, abro parênteses, function, abro, fecho parênteses, abro chaves, fecho parênteses, ponto e vírgula, ok? Vamos descer aqui. Esse aí é o nosso parâmetro principal da função, tá? Agora a gente vai entrar aqui dentro e vai determinar a função para que o nosso bloco funcione. Então eu vou abrir um cifrão, abro, fecho parênteses, abro, fecho aspas simples. Eu vou dizer que isso será na classe bloco, então ponto bloco, tá? Se fosse div seria então o nosso jogo da velha, tá? Então é uma classe, é o bloco underline 1, ok? Que é referente aí ao nosso bloco, ó, bloco 1, tá? Div class bloco 1. Voltamos aqui, vou dizer que esse efeito será feito na UL e ele vai pegar o ponto sickle, a gente vai abrir parênteses, abre chaves, fechou parênteses, ponto e vírgula, ok? Então, a gente já tem a função e dentro dela chamando qual função que vai funcionar aqui. Agora a gente vai botar o seguinte, fx, dois pontos, e aqui é o efeito que o nosso slide vai ter, tá? Se você tiver alguma dúvida, você pode vir aqui no site do plugin, que a gente fez o download, e ele vai ter aí todos os exemplos. Ó, aqui abaixo tem super demo e tal, tem várias demonstrações de como utilizar o plugin. E aqui tem esse tipo de efeito, esse aqui é o fx, ó. A gente vai utilizar o turn down por enquanto, ok? Então, vou botar aqui que o efeito será o turn down, vírgula. Vou botar aqui o speed, por enquanto será fast, vírgula novamente, e vou botar aqui um timeout, que vai ser, vamos botar aí 1000 por enquanto, 1000, ok?
Sempre que a gente bota uma nova instrução, ele leva a vírgula. Se não tem mais instrução, não é necessário vírgula, tá? Posso fechar aqui a página do plugin e vamos dar um início aqui de novo. Ó. Olha só, tá aí o nosso slide funcionando. Bem rápido, mas está funcionando, né, gente? Vou fazer o seguinte agora. Vou botar aqui no turn out um 0 para ele parar de fazer o efeito e a gente corrigir o nosso slide. Ó. Quando a gente aplica o slide, ele cria aqui um espaço que a gente não tinha antes, tá? Voltamos aqui então. No index, para a gente ter aí um trabalho bem feito e bem corrigido, vou botar aqui, ó, o widget 510 exit 236. Por quê? Porque alguns navegadores não vão conseguir fazer essa leitura devido à utilização do plugin. Então a gente tem que determinar isso em todos eles, tá? Vou pegar aqui com o espaço já e já vou aplicando nos três, ok? Agora aquele nosso espaçamento que foi criado ali, vamos corrigir ele, tá? Aqui no nosso style, então, a gente tem o info, que é todo ele, e tem aqui o margin left, eu vou botar um 0 para ver se a gente consegue puxar. Ó, F5 para atualizar, já puxamos de volta, né? E a parte de baixo, o margin bottom, eu vou botar aqui um 5 para ver se a gente vai encostar também. F5, já encostou também, ok? Vou copiar aqui, ó, Ctrl C rapidinho, só para a gente fazer um teste básico. De repente isso aqui deu alguma diferença nos outros navegadores, a gente já corrige, tá? Então vou abrir aqui o Internet Explorer e o nosso Chrome. Colei aqui, certinho também, sem nenhum problema, tá? Vamos vir aqui no nosso Internet Explorer. E o nosso Internet Explorer ele tem um problema, né? A gente tem aí um espaço de baixo está maior. Vamos vir aqui então tirar esse margin bottom também. F5 para atualizar, ele já colou. Vamos ver se não modificou nos outros agora, né? F5 para atualizar, tá aí certinho também, ok? E F5 para atualizar, tá aí, fica certinho também. Só que a gente vai ter que criar aqui para ficar bacana um pad um pouco maior, né? Em vez de ter esses 5 pixels aqui, a gente aplica um 10 para ficar bacana em todos os navegadores e diminui 10 pixels aqui no widget. Botar um 490 para ficar certinho, né? Vamos lá, ó, F5 para atualizar. Ele já subiu. Agora a gente vai nos outros, F5, subiu também. E aqui F5 ele vai subir também. E o botãozinho agora a gente corrige, tá? Ó, todos ficaram mais ou menos no mesmo lugar. O Internet Explorer vai ficar um pouquinho acima. Não tem problema, vai funcionar em todos os navegadores, isso que importa, tá? Vai ter um pouquinho de diferença só. Vamos lá pegar então o nosso link. O margin bottom dele, vamos botar agora uns 10 pixels. E o margin right, acho que não precisa alterar, né? O right está legal. Vamos lá, F5 para atualizar. Subiu. Vamos botar um 30 aqui. F5 novamente. Opa, errei o lugar, né? 30 aqui no bottom. Ok. F5 novamente. Muito, né, gente? Passou do que a gente queria. Vamos para o 20. Vamos aí para o 18 ou 17. Vamos ver o 17. F5 novamente. Tá aí, ficou bacana. Vamos ver no Chrome. Chrome também ficou bacana, tá? Efeitinho funcionando. E no Explorer ficou um pouquinho acima, mas também ficou legal, né? Prontinho então. Vou fechar aqui o Internet e o Chrome e a gente continua aí. Então a gente já tem o nosso efeito corrigido. A gente já pode voltar aqui na nossa index externa. Eu vou botar aqui um timeout de 5.000 agora, tá? Que será 5 segundos. F5 para atualizar. Então ele vai dar um call time, vai dar tempo da galera ler o que está escrito ali e depois ele vai trocar o slide, ok? Certinho? Certinho, né? Vamos vir no index, copiamos aqui a div do elemento, Ctrl C, e vou descer aqui colocando essa div em todos eles, para a gente alterar apenas os dados dessa div. Então todos eles terão a informação. Não temos IDs, então podem todas ser repetidas, né? Se tiver ID não podia. Aqui então a gente tem o Facebook. Aqui a gente vai ter o Twitter. E aqui a gente vai ter o Up Inside. Ok? Trocamos todos então, né? Todas as imagens trocadas. Vamos trocar aqui Facebook. Aqui vai ser o Twitter. Vou copiar aqui também para Twitter, né?
Vamos ver se não ficou nenhum escrito aqui. Tá Twitter, Twitter certinho, link certinho. Aqui então, upinside.com.br, né? Corrigindo todos os elementos, upinside também. Tudo certinho? Vamos ver? F5 para atualizar. Tá aí, Facebook, lançamento 5/5 ou os anos estão errados, né? E ver site, ó, Twitter, lançamento 5/9 do 9, tá aqui. E upinside. Se você quiser estar alterando a cor aqui, eu acho que é interessante, que a gente viu no Twitter que ficou meio apagado, né? Vamos só corrigir a data, aqui, ó, 2011, tá? 2011 e 2011. Ok, data corrigida. Vamos voltar aqui no nosso style. E no background aqui do link, que a gente botou opacidade, se eu não me engano, não, foi no info, né? A gente botou uma opacidade aqui de 0,3, eu vou deixar um 0,5 mesmo, que é para não ter problema aí de o plano de fundo atrapalhar na leitura aqui, tá? Vamos ver se ficou certinho aí no Twitter. Ó, agora já dá para ler. Se eu clicar aqui, ó, nada acontece, tá? Então vou passar mais um parâmetro para identificar. Só clicar aqui no link, ó, já abre nova aba, tá? Tudo certinho. Ok. Quando eu passar aqui o mouse, quando eu clicar aqui, eu quero que ele me leve para o clicado, tá? Aqui não acontece nada, a gente vai passar esse parâmetro então. Aqui no nosso index, eu vou botar assim, ó, 8.000, deixar um pouco mais lento isso. Então vamos deixar os 5.000, mas aqui eu vou botar 3.000, ó, ou vamos botar 1.000 aí. 1 segundo entre a transição, tá? Vai demorar um pouquinho mais para ele trocar de um para outro, olha só, vai ser mais lenta a troca. Olha só que bacana. Show, né, gente? Efeito super legal. Ok. Aí depois do timeout a gente vai fazer o quê? Eu vou botar mais uma vírgula, a gente vai passar mais uma instrução, tá? Então vai ser o seguinte: pager answer builder, tá? Que vai fazer o nosso sistema de paginação, tá? 2 pontos para passar o parâmetro. Eu vou dizer o quê? Function. Abro, fecho parênteses novamente. A gente vai passar aqui instruções, abro chaves, desço lá e fecho chaves, tá? Essa function, ela vai pegar o idx, vírgula, slide. O que a gente vai retornar aqui? A gente vai dar um return, entre aspas simples, ponto bloco, underline 2. Quando a gente clicar, a gente vai retornar isso, li e que. Isso aqui são parâmetros internos do plugin, tá, gente? Você não vai encontrar nada a não ser lá na página do próprio plugin. Abro, fecho parênteses novamente. Abro, fecho aspas simples. Vou dizer aqui que vai ter um mais. Ele vai retornar o idx. Fecho parênteses. Mais do link, tá? Então a gente vai ter aí toda a estrutura feita. Vamos ver se isso deu certo? F5 para atualizar. Antes, quando a gente clicava, não acontecia nada. Eu clicando agora, opa, vamos ver o que eu errei aqui, gente. Aqui, ó, 2 pontos, aí abre function. Vamos ver agora, F5 para atualizar. Já tirou o errinho daqui, cliquei, olha só. Show de bola, né, gente? Efeito super bacana, tudo certinho, tudo funcionando, beleza, ok? Então a gente concluiu o nosso slide, vamos agora concluir o nosso projeto.